Esta série é sobre a história das religiões, que começa desde a origem do Homo sapiens na África, mais de 300 mil anos atrás. A história que a própria história conta, com seus acontecimentos reais, na ordem dos próprios acontecimentos, de forma a explicar nossa mentalidade atual, e o que nos resta de legado nos dias de hoje. Estamos em 2025, e tá muito difícil acreditar em qualquer coisa que digam os políticos, a internet, a televisão, os influenciadores, vendedores, governantes, marqueteiros, pastores, etc. E ainda tem as deepfakes, a inteligência artificial, as fake news, máscaras ultra-realistas, e por aí vai. É muita gente utilizando técnicas novas e antigas, de todas as formas, para manipular pessoas e acumular riqueza. No mundo das religiões nunca foi diferente. Praticamente qualquer religião se utiliza de lendas e mitos para contar suas histórias. Essas lendas repetidas constantemente ao longo dos séculos, faz com que as pessoas comecem a confundi-las como verdade. Para exemplificar, vamos direto ao ponto mais polêmico e sensível das religiões atuais, principalmente num país tão passional e de maioria cristã como o Brasil: a Bíblia. A Bíblia não é um livro único, muito menos unânime ou homogêneo, nem mesmo o próprio cristianismo é uma religião uniforme. Existem várias versões do cristianismo no Brasil e no mundo, assim como muitas variações de livros sagrados, não só cristãos, mas de qualquer religião. Da mesma forma, não existe um texto original da Bíblia, nem uma versão oficial globalizada, que seriam talvez as palavras reais ditadas por Deus. O que se tem, que pode-se dizer o mais fiel, é uma sequência de achados e estudos arqueológicos, que deram origem ao que foi colocado de fato nas variações da Bíblia. Por alguma pessoa real, em algum momento da história, por algum motivo político. Acreditar fervorosamente em tudo o que um livro sagrado diz, é um ato de fé. Não necessariamente de raciocínio lógico, muito menos de ciência. Histórias religiosas, incluindo as bíblicas, derivam direta ou indiretamente de lendas e compilados históricos, escritos por muitos e muitos humanos diferentes, que passaram por várias e várias gerações, de todos os tipos de culturas, origens e localidades. Essa realidade não diz respeito somente aos livros do Antigo Testamento, estamos falando também das narrativas do Novo Testamento, da Torá, do Alcorão, do budismo, hinduísmo, hermetismo, etc. Comprovadamente pela arqueologia, antropologia, filologia, paleontologia, ciências humanas, históricas e outras ciências da religião, a origem dessas muitas lendas e acontecimentos religiosos remontam pelo menos 10 mil anos atrás. Isso porque ainda não foram encontrados artefatos mais antigos, desde os povos egípcios, com seus hieróglifos, e sumérios com a escrita cuneiforme. Foram essas as primeiras civilizações que desenvolveram a escrita alfabética, que é o que se tem de registro escrito mais antigo, quando se fala de mundo civilizado, após a proto-escrita pré-alfabética. Em 1963, encontrou-se as ruínas do santuário de Göbekli Tepe, na atual Turquia, uma civilização mais antiga que os sumérios, por volta de 9500 a.C. Ainda em fase de estudos, surpreendentemente, não foi encontrado nenhum vestígio de escrita alfabética em suas escavações, nem de agricultura, metalurgia ou governança. Só caçadores-coletores seminômades, e uma arquitetura ritualística em um provável calendário lunisolar. Ainda na antiguidade, Göbekli Tepe foi completamente soterrada e escondida propositadamente, ainda sem nenhuma explicação compreensiva para nós na atualidade. Göbekli Tepe pode vir a ser uma prova de que as religiões não foram criadas após os humanos se assentarem em sociedades, mas o contrário. Pode ter acontecido que a humanidade deixou de ser nômade, e se assentou, justamente para poder formar uma religião. As tábuas de Kish e as tábuas de Kushim seriam os documentos escritos mais antigos que temos da história, encontrados na cidade de Kish e na cidade de Uruk, antiga Suméria, atual Iraque Til. São datadas por volta de 3400 a.C. São tábuas de argila escritas em cuneiforme antigo, que registravam transações comerciais da época. Hoje encontram-se no Museu Britânico, em Londres.
Na tábua de Cuxim, tá escrito: 29,086 medidas de cevada, 37 meses, Cuxim. Uma mulher filósofa, escritora, sacerdotisa, da antiga Suméria, chamada Enheduana, foi a primeira escritora da humanidade que se tem conhecimento até hoje. Filha do rei Sargão da Acádia, durante o século de 2200 a.C., escreveu 42 hinos de altíssima importância para sua cultura, além de vários outros manuscritos. Foi Enheduana quem primeiro organizou lendas religiosas em textos, unificou crenças e o panteão sumério e criou basicamente o primeiro conceito de religião do mundo, com o objetivo de estabilizar o reino de seu pai. Com suas ideias eficientes e bem-sucedidas, influenciou todas as demais religiões de sua região, incluindo os babilônios, persas, hebreus, gregos, romanos, etc. Meu rei, algo foi criado, algo que ninguém criou antes. O disco de Enheduana é um artefato em alabastro, datado de mais de 2000 a.C., descoberto em 1926 na antiga cidade de Ur, atual Iraque, no zigurate de Nana, deus da lua. Hoje encontra-se em exposição no Penn Museum, na Universidade da Pensilvânia. A tábua suméria YBC 4656 contém o hino escrito por Enheduana, chamado Senhora de Todos os Mis. Uma exaltação a Inanna, a deusa suméria da fertilidade. Encontra-se hoje em posse da Babylonian Collection, do Yale Peabody Museum. Como um dragão, lançaste veneno em terras estrangeiras, nas regiões onde ruges como Skur, Eshna não te resiste. Como um dilúvio que cai sobre terras estrangeiras, ó Suprema do céu e da terra, tu és a Inanna de todos. Teu fogo ardente cai sobre Calon, a terra da Suméria. Eu, a sacerdotisa, eu, Enheduana. Lendas e mitos em geral servem para propagar conceitos e ensinamentos a respeito da cultura de um povo. Uma lenda que tem sido muito comum em várias culturas diferentes é o mito do Grande Dilúvio. Existem narrativas sobre destruidores dilúvios em várias civilizações, como por exemplo, os babilônios, hindus, gregos, chineses, maias, tupis, judeus, etc. Todos esses mitos diluvianos foram causados por deuses enfurecidos, que mesmo após criarem os humanos, desejaram dar uma boa lavada na humanidade. Observe o poema a seguir. Tisudra ouviu ao seu lado, de pé ao lado esquerdo do muro. Junto ao muro, dir-te-ei uma palavra, ouve a minha palavra, presta atenção às minhas instruções. Uma inundação tomará todas as habitações, todos os centros de culto, para destruir a semente da humanidade. Tal é a decisão, o decreto da Assembleia dos Deuses. Tal é a palavra de An, Enlil, e Ninursag. A destruição da realeza. Homem de Churupaque, filho de Ubara Tutu, derruba tua casa, constrói um barco. Renuncia às tuas posses, salva a vida. Abandona os bens, mantém a alma viva. Fez embarcar no barco as sementes de todos os seres vivos. O barco que deves construir, que suas dimensões sejam medidas, que sua largura e comprimento sejam iguais. Como o Apso, o oceano primordial, tu deves telhá-lo. Todos os ventos tempestuosos, extremamente poderoso, estavam a atacar como um só. O dilúvio varreu os centros de culto. Durante 7 dias e 7 noites, o dilúvio varreu a terra. E o barco enorme foi sacudido pelos ventos tempestuosos sobre as grandes águas. O texto é um fragmento do poema de Tisudra, ou Ziusudra, que foi originalmente escrito em cuneiforme sumério, em uma tábua de argila chamada Tábua de Nippur. Datada de 1650 a.C., foi encontrada por volta de 1889, no templo do deus Enlil, deus das tempestades, na cidade de Nippur, que fica na antiga Suméria, no atual Iraque. A tábua do dilúvio de Nippur é o mais antigo relato de dilúvio já encontrado. É um fragmento do mito do dilúvio sumério, que faz parte da epopeia de Gilgamesh, grande herói lendário mesopotâmico que reinou na cidade de Uruk. Em 2600 a.C., a tábua descreve um poema épico onde o rei e herói,
Xisudra, da cidade de Surupaque, atual Tel Fara, que fica às margens do rio Eufrates, foi avisado por uma divindade, o deus Enki, sobre uma inundação que estava prestes a acontecer. Essa inundação de fato ocorreu nessa cidade, provavelmente por volta de 2750 a.C. Ziusudra construiu então um grande barco, encheu de animais e sementes e após 7 dias soltou pombos e corvos para verificar se as águas já haviam baixado. Atracou nos montes Zagros, provavelmente em Dilmun, atual Bahrein, e sobreviveu. Essa tábua hoje encontra-se exposta no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade da Pensilvânia, o Penn Museum, como parte de um presente dado pelo sultão local aos líderes da expedição que as encontrou. O objetivo da expedição era encontrar vestígios arqueológicos que comprovassem as histórias da Bíblia. Porém, as mais de 30.000 tábuas e evidências encontradas em Nippur acabaram tendo o efeito contrário. Obviamente que nunca ocorreu na história da humanidade uma grande inundação globalizada, que atingiu todos os seres da Terra. Geologicamente aconteceram várias inundações confirmadas no globo terrestre, desde degelos ocorridos na última era do gelo, há mais de 10.000 anos. Aconteceram elevações de águas sabidas do Golfo Pérsico sobre a Mesopotâmia, e até mesmo tsunamis ocorridos no Mar Mediterrâneo, atingindo povos gregos antigos. Tudo isso e muito mais tem sido estudado como possíveis inspirações para tantas lendas diluvianas em tantas civilizações diferentes. Quanto à lenda de Noé, sua descrição mais antiga encontra-se nos manuscritos do Mar Morto, rotulado como Gênesis Apócrifo, datado provavelmente do século III a.C. Nesse documento, Noé narra sua participação no dilúvio em primeira pessoa. Eu, Noé, estava à porta da arca. Então eu, Noé, parti e percorri a terra, de um lado para o outro, por toda a sua extensão e largura, abundante em folhagens e frutos. E toda a terra estava cheia de vegetação, grama e cereais. Então, louvei o Senhor do céu, que agiu de modo louvável, pois ele é eterno e o louvor é dele. E louvei-o novamente porque ele teve compaixão da terra e porque removeu e destruiu dela todos os que praticavam a violência, a maldade e o engano, mas poupou um homem justo, por sua causa. Os pergaminhos dos manuscritos do Mar Morto encontram-se localizados no Santuário do Livro, como parte do Museu de Israel, em Jerusalém. Um outro mito muito comum em quase todas as religiões é o mito da criação da humanidade. Para várias religiões criacionistas, a humanidade foi criada a partir de elementos da terra ou do próprio barro. Essa crença é compartilhada por religiões de todo o mundo antigo como, por exemplo, na Mesoamérica dos Maias, na Suméria dos Anunnakis, no Egito com o deus Quenubis, na Grécia com Prometeu, e nas religiões abraâmicas, que são judaísmo, cristianismo e islamismo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E assim, quando aquele filho de Japeto, Prometeu, misturou com água de chuva a terra, ainda recente, e a modelou à imagem dos deuses, que tudo governam, enquanto os outros animais curvam o olhar para a terra, ao homem deu um rosto elevado e ordenou que visse o céu e que erguesse a fronte até as estrelas. Os chineses taoístas, por exemplo, possuem a lenda de Pangu, e acreditam que o mundo vive em constante mutação. O livro das mutações do taoísmo e do confucionismo, chamado I Ching, foi criado desde o ano 1000 a.C., durante a dinastia Zhou. Céu e terra estavam na condição de caos, como um ovo de galinha, dentro do qual nasceu Panku. Após 18.000 anos, quando o céu e terra foram separados, o Yang puro formou o céu e o Yin turvo formou a terra. Panku estava entre eles. Seu corpo se transformava 9 vezes ao dia, enquanto sua cabeça apoiava o céu e seus pés estabilizavam a terra. Após a morte de Panku, os parasitas em seu corpo, impregnados pelo vento, tornaram-se seres humanos. No judaísmo, temos o mito de Adão e Eva. Deus teria criado o primeiro homem, Adão do pó da terra,
e então criou a mulher. Um primeiro ponto importante sobre essa história é a tradução errônea da palavra costela. O termo tselá, em hebraico, significa também lado. A tradução do hebraico para o português e outras línguas, infelizmente adulterou o versículo 21 do 2º capítulo do livro de Gênesis, trocando o termo lado pelo termo costela. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou um dos lados e cerrou a carne em seu lugar. E do lado que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Existe uma vertente teológica, de apologetas, que entende que Adão não foi exatamente o primeiro ser humano criado por Deus, mas sim o primeiro homem a conhecer o Deus judeu. Segundo essa vertente, Deus já havia feito outros homens no início da criação da terra, no 6º dia, em Gênesis 1. Mas esses outros humanos não conheciam o Deus judeu e não moravam no paraíso. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Entre todos esses humanos criados no 6º dia, Deus teria formado, ou moldado, somente Adão e Eva para o paraíso do Jardim do Éden. Justamente para o cultivar e o guardar, ou seja, para pregar sua palavra. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. A palavra homem se traduz como Adam em hebraico, no sentido coletivo de humanidade, e é o mesmo termo usado para a palavra pessoa ou homem no sentido individual. E é também a mesma palavra usada para o nome próprio de Adão. Teoricamente, baseado na ciência, todos os Homo sapiens da atualidade vieram de uma mesma mulher ancestral, Eva mitocondrial, que viveu entre 150.000 a 200.000 anos atrás. Essa descoberta foi publicada em 1987 pela geneticista estadunidense Rebecca Kahn e sua equipe no artigo Mitochondrial DNA and Human Evolution. Da mesma forma, todos os humanos atuais do sexo masculino são descendentes de um mesmo ancestral chamado Adão cromossomial Y, que viveu 338.000 anos atrás. Todos os demais genes humanos diferentes desses dois ancestrais foram todos extintos no passado. Desde a antiguidade, principalmente nas civilizações orientais, a humanidade já tem ciência de que as espécies da Terra mudam ao longo do tempo. Evolucionismo. Nas civilizações ocidentais, o biólogo britânico Charles Darwin publicou seu livro, A Origem das Espécies, em 1859, com evidências claras do evolucionismo biológico e da seleção natural das espécies, baseado em estudos de inúmeros fósseis pelo mundo e observações diretas do processo evolutivo na prática. Darwinismo. As afinidades de todos os seres vivos da mesma classe são, por vezes, representadas por uma grande árvore. Creio que esta comparação expressa perfeitamente a realidade. Hoje temos análises genéticas avançadas, como o estudo de genomas, que comprovam a síntese evolutiva moderna, uma junção de várias áreas da ciência, para definir o processo de evolução dos seres vivos na Terra. É muito comum um povo copiar partes de lendas e mitos de outros povos. Isso se chama apropriação cultural. Livros sagrados são cheios de apropriações e interdependências entre culturas. Um exemplo clássico de apropriação, nos livros sagrados judeus, são as histórias de Abraão e Moisés. A total ausência de evidências históricas e arqueológicas sobre acontecimentos marcantes do Antigo Testamento indicam que eles podem nunca ter acontecido na realidade. Exemplos consolidados pela ciência seriam tanto as 10 pragas do Egito, quanto o êxodo de Moisés, a abertura do Mar Vermelho, e até mesmo a escravidão de 2 milhões de hebreus no Egito Antigo. Por volta de 1800 a.C., Abraão e Sara eram patriarcas de Harã, uma das regiões dos povos caldeus, da antiga Mesopotâmia, mas foi apropriado pelos hebreus como o patriarca de seu próprio povo, lá na Palestina, região que vai da cidade de Gaza até Jerusalém.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E tomou Abrão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Segundo a Torá, Abraão era de uma das primeiras gerações da humanidade pós-diluviana, sendo descrito como descendente de Noé e por consequência descendente de Adão e Eva. Genealogia essa que dá ainda mais indícios da sua existência mitológica e da não historicidade de seus atos. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Os livros antigos da Torá, de antes do êxodo de Moisés, utilizavam o calendário lunisolar, que mide os anos através de ciclos lunares, e não pelo movimento de translação, como medimos hoje no calendário gregoriano. A aparente longevidade dos primeiros homens da humanidade bíblica acontecia porque o ano era medido de forma diferente. Um ano no calendário lunisolar teria aproximadamente 30 dias, ou seja, o equivalente a somente um mês do nosso calendário solar. Seguem as gerações de Adão e Eva até o dilúvio, descritas na Bíblia hebraica: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Após o dilúvio, Noé e Naamá tiveram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que repovoaram a terra criando a árvore genealógica de todas as futuras nações bíblicas. Segundo a Torá, Cã e Enzara tiveram o filho Canaã, que deu origem aos cananeus. Do outro filho de Noé, Sem, seguiu a linhagem semítica junto com sua esposa Salite, da qual descendem os hebreus, os árabes e os assírios, por exemplo. Segue a hierarquia gerada pela linhagem dos descendentes de Sem e Salite até chegar a Abraão, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e, finalmente, Abraão. Abraão, um semita, teve 3 esposas e 8 filhos. Ismael, o filho mais velho de Abraão, com sua serva egípcia Agar, teve 12 filhos com sua esposa egípcia, que no futuro se tornariam os patriarcas das 12 tribos, ismaelitas, o futuro povo árabe. Já Isaque, filho de Abraão e Sara, a matriarca dos edomitas e dos hebreus, gera com sua esposa Rebeca, os gêmeos Esaú e Jacó. Jacó, Jacobe, em hebraico, teve 12 filhos com suas esposas e concubinas. É posteriormente designado por Deus como Israel, que em hebraico significa aquele que luta com Deus. E ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Os 12 filhos de Jacó com suas companheiras seriam Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naphtali, Benjamim, Levi e José. Esses 12 filhos, bisnetos de Abraão e Sara por personificação bíblica, se tornarão no futuro as 12 tribos de Israel. Levi seria a tribo onde Moisés nasceu, ou seja, Levi, filho de Jacó e Lia, seria o ancestral distante de Moisés. E o nome da mulher de Arão era Joquebebe, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Arão ela teve Arão, e Moisés, e Miriam, irmã deles. Ainda segundo o Antigo Testamento, Raquel, mãe de José, era a esposa preferida de Jacó, e por isso José era o filho preferido de seu pai. Essa preferência gerou conflitos entre seus irmãos, e por isso eles venderam o caçula José aos 17 anos para mercadores ismaelitas, que o levaram como escravo de Canaã para o Egito. Lá foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. O livro do Gênesis, no entanto, não especifica o nome desse faraó. José tinha o dom de interpretar sonhos. Quando o faraó teve um sonho misterioso sobre 7 vacas gordas e magras e 7 espigas cheias e secas,
José interpretou que haveriam 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, e sugeriu armazenar alimentos. Como a profecia se cumpriu, o faraó ficou muito impressionado com José, e o nomeou como governador do Egito. José então perdoou seus irmãos, e por causa da seca e da fome que estava consumindo a Cananéia, decidiu trazer toda a sua família com todos os seus descendentes para o Egito, por volta de 70 pessoas. Ou seja, migrou todo o povo hebreu, as 12 tribos, de Canaã para o Egito. Historicamente não há qualquer artefato ou evidência arqueológica sobre qualquer uma dessas histórias do Antigo Testamento. Os próprios judeus têm consciência das lendas do Gênesis e dos mitos sobre Abraão, Noé, Jacó, José do Egito, e todos os outros, e compreendem que têm que saber separar uma crença da real historicidade dela. Um artigo divulgado pela Enciclopédia Judaica, datada desde 1901, comenta sobre isso. Os parentes de Abraão são personificações de tribos, e seus predecessores e sucessores, de Noé a Jacó, são míticos ou lendários. A biografia de Abraão em Gênesis provavelmente deve ser considerada lendária. Ela se desenvolveu em torno de lugares, ideias e instituições sagradas. Segundo a Bíblia, vários desses casais de patriarcas e matriarcas foram enterrados no túmulo dos patriarcas, na caverna de Machpela na cidade milenar de Hebrom, na atual Cisjordânia. Seriam eles, Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia. Na época do domínio romano, no século I a.C., o rei Herodes, o Grande, era governador da região e um construtor megalomaníaco, que mandou lacrar e murar essa caverna sagrada para preservá-la. Nos séculos posteriores, judeus, cristãos e muçulmanos revezaram na construção de templos para adorar o lugar, a Igreja de Abraão, e a Mesquita de Ibrahim, e construíram cenotáfios, tumbas vazias, monumentos funerários simbólicos para os casais de patriarcas. Poucas expedições foram permitidas na caverna subterrânea até hoje, que relataram somente a existência de túneis e câmaras. Hoje o edifício é dividido ao meio, para minimizar conflitos entre os cidadãos israelenses e palestinos. Voltando às histórias da Torá, uns 200 anos após a migração dos hebreus para o Egito, promovida por José, o crescimento e a prosperidade aceleradíssima dessa população gerou insegurança ao faraó. Este então decide escravizá-los para contê-los. Joquebebe, filha de Levi e Adiná, descendente de Abraão e Sara, era uma dessas hebreias que foram escravizadas. Teve um filho com seu esposo Amrão, mas para protegê-lo dos oficiais egípcios, o deixou ainda bebê em um cesto no rio Nilo. A criança foi achada por Batiá, a filha do faraó, que o batizou de Moisés, que significa umedecido ou tirado das águas, em hebraico. Moisés foi criado como um príncipe, mas de alguma forma, sempre teve consciência de sua origem hebreia e do sofrimento enfrentado pela escravização por seu povo que já durava mais de 4 séculos. Por volta de 1450 a.C., Moisés recebe uma revelação divina em uma sarça ardente, e entende que deve libertar seu povo e retorná-los para a terra prometida de Canaã. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Nessa caminhada de volta pelo deserto, chamada Êxodo, que durou 40 anos, Moisés tem mais uma revelação divina no Monte Sinai, onde recebe do próprio Deus 2 tábuas de pedra com 10 mandamentos. Torna-se então o profeta legislador do judaísmo.
E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ainda no monte Sinai, um pouco antes da mensagem dos 10 mandamentos, Deus já tinha mandado uma mensagem anterior a Moisés, ordenando que construísse um tabernáculo, um santuário, e uma arca coberta de ouro, para guardar as oferendas de altíssimo valor financeiro que eram dadas pelos fiéis e também para guardar relíquias, incluindo as próprias tábuas dos 10 mandamentos que viriam posteriormente. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Ao chegar na planície de Moabe, atual Jordânia, Deus mais uma vez fala com Moisés e o avisa que ele poderá ver a terra prometida, Canaã, atual Cisjordânia, mas não entrará nela. Moisés então morre no Monte Nebo, em Moabe. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permite que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor se enfraqueceram. Todo egípcio da época de Moisés, 1450 a.C., conhecia bem o julgamento de Osíris, que continha os dizeres da confissão negativa, o feitiço 125 do livro dos mortos egípcio, e também conhecida como as 42 leis da deusa Maate. Essas leis eram como mandamentos para os egípcios, no entanto internalizadas por eles como parte natural de sua cultura, e não como obrigações a serem obedecidas por temor aos deuses. As leis da deusa Maate deveriam ser proferidas como declaração de inocência durante o tribunal de Osíris, de acordo com o Livro dos Mortos, ou melhor chamado de Livro do Surgimento do Dia. Lei 1. Ó, grande viajante, que vem de Heliópolis, eu não cometi pecado. Lei 2. Ó, abraçador de fogo, que vem de Car-Arra, eu não cometi roubo com violência. Lei 3. Ó, grande nariz, que vem de Hermópolis, eu não furtei. Lei 4. Ó, perigoso, que vem de Quernete, eu não matei homens e mulheres. Lei 8. Ó, quebra-ossos, que vieste de Heracleópolis, eu não proferi mentiras. Lei 11. Ó, QRRT, que vieste de Amenté, eu não cometi adultério. Lei 37. Ó, Uat-Requite, que vieste de Sal, eu não blasfemei a Deus. O artefato mais antigo que contém integralmente estas 42 leis é o Papiro de Ani, escrito e desenhado pelo escriba Ani, por volta de 1300 a.C., retratando sua própria morte, encontrado em 1888 em uma tumba na cidade de Luxor, no Egito. Hoje encontra-se em exposição no Museu Britânico em Londres. Já o artefato mais antigo que faz referência aos 10 mandamentos de Moisés encontra-se nos manuscritos do Mar Morto, no pergaminho 4Q41, datado do século II a.C. Hoje está em posse do Museu de Israel. Esse pergaminho contém o Deuteronômio, o 5º livro da Torá, com o Decálogo de Moisés. 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura. 3.
Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. 4. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 5. Honra a teu pai e a tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não cometerás adultério. 8. Não furtarás. 9. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os rolos de pergaminho em couro de ovelha, chamados de manuscritos do Mar Morto, foram encontrados casualmente por beduínos árabes em 1947. Estavam extremamente bem escondidos e armazenados na Caverna 4, próximo à antiga cidade de Qumran, atual Cisjordânia, nas margens do Mar Morto. Uma região desértica, montanhosa e muito árida, o que auxilia muito na preservação de artefatos arqueológicos. Os mais de 1000 artefatos encontrados em 11 cavernas foram colecionados e armazenados pelos ascéticos judeus essênios, que viverão em Qumran do século II a.C. até 70 d.C., quando foram dizimados pelo Império Romano. Artefatos muito importantes foram encontrados em Qumran, como por exemplo, o Grande Rolo de Isaías, 1 a Regra da Comunidade dos Essênios, 1 o Livro de Enoque, o Pergaminho do Templo de Jerusalém, 1 dentre vários outros. Observe a seguir a história do rei Sargão da Acádia, o pai da Enheduanna, que reinou a Suméria de 2270 a.C. a 2215 a.C. Esse é um texto teoricamente autobiográfico cuja reprodução foi datada do século 7 a.C., encontrada disseminada em artefatos sumérios antigos. Minha cidade é Azupirano, que se situa às margens do Eufrates. Minha mãe, a alta sacerdotisa, me concebeu, em segredo me pariu. Colocou-me numa cesta de juncos, e selou-o com betume. Colocou-me no rio, que se elevou sobre mim, e me carregou aqui, o carregador de água. Aqui, o carregador de água, me aceitou como seu filho e me criou. Aqui, o carregador de água, me nomeou como seu jardineiro. Enquanto eu era um jardineiro, Estar me concedeu seu amor, e por 4 anos eu exerci o reinado. Ibn Ezra, um famoso rabino medieval do século XII, já reconhecia a autoria não mosaica do Pentateuco, ou seja, ele já dizia que Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele, e suas referências prévias, já tinham consciência que várias passagens da Bíblia hebraica são contraditórias, de vários estilos diferentes e outras só poderiam ter sido escritas por alguém de épocas muito posteriores a Moisés, o que chamamos de anacronismo bíblico. Se você puder compreender o mistério por trás das seguintes passagens problemáticas, os 12 versículos finais deste livro, isto é, Deuteronômio 34, de 1 a 12, descrevendo a morte de Moisés, você entenderá a verdade. Se atualmente uma fake news pode ser gerada e espalhada rapidamente com muita facilidade, imagine na antiguidade. O que é fato e o que é lendário sobre todas essas histórias sagradas, pode ser facilmente checado em qualquer aplicativo de inteligência artificial que temos disponível hoje em dia. Ao mesmo tempo que os aplicativos de inteligência artificial podem servir para nos enganar e nos manipular, gerando deepfakes superrealistas, a mesma tecnologia pode também servir para desmentir essas mesmas desinformações. A resposta a seguir, por exemplo, foi gerada automaticamente por inteligência artificial da Google, o Google Gemini. Se quiser testar pessoalmente, digite a seguinte pergunta no navegador google.com: Moisés existiu? O Gemini trará rapidamente a resposta atual gerada por IA, e checada por diversas fontes confiáveis diferentes. Se preferir uma resposta mais completa, você pode utilizar o site chinês de inteligência artificial. Entre no site deepseek.com utilizando qualquer navegador no seu celular ou no seu computador. Então digite sua dúvida na caixa de perguntas. Ou ainda, utilizar a ferramenta mais na moda, e também muito boa, o chatgpt.com da empresa estadunidense OpenAI.